Você sabe qual é a história dos Jogos Olímpicos? Sabia que é um evento fruto da história antiga? Apesar disso, nenhum campeão da antiguidade ganhou sequer uma medalha. Se você ficou interessado, vem com a gente! Oi gente, meu nome é Beatriz, eu sou historiadora e esse é o canal Cool História. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre os Jogos Olímpicos, a Olimpíada, que é um evento multiesportivo que hoje mobiliza milhares de atletas de diversos países e que nesse ano está acontecendo fora do período normal por conta da pandemia. Que através dos tempos tem levado essa chama preciosa aos lugares mais distantes da Terra. Primeiro, então, a gente vai falar sobre as Olimpíadas modernas para depois retroceder no tempo e entender o período e contexto de surgimento desses jogos. Em fins de 1700, já que se tinham algumas tentativas de trazer de volta os Jogos Olímpicos, mas foi a partir do processo de independência da Grécia, já na primeira metade do século XIX, que se tem de forma mais clara o interesse de reviver os Jogos Olímpicos. E aí a gente precisa fazer destaque aos Jogos Olímpicos de Wenlock, que foram inspiração para a criação do Comitê Olímpico Internacional, o COI, em 1894 por Pierre de Coubertin. A partir disso, a primeira Olimpíada moderna acontece em Atenas em 1896. Mas o que essa história tem a ver com Atenas e com a Grécia? A gente volta lá na primeira pergunta desse vídeo, que é sobre a história das Olimpíadas e quando surgiram esses jogos. E a resposta é, na antiguidade. Os Jogos Olímpicos eram um festival religioso, político e atlético da Grécia Antiga, e a data mais antiga conhecida dos relatos é de 776 a.C., então é esse considerado o início conhecido dessas festividades. Esse evento acontecia em Olímpia, em honra a Zeus, junto ao templo do Monte Olimpo, que era o ponto mais elevado da Grécia. Nesse sentido, vale lembrar da estátua de Zeus, que ficava no templo e que foi construída ali por volta de 430 a.C. por Fídias. E a gente já falou sobre ela em um outro vídeo aqui do canal, que eu vou deixar linkado nos cards para você assistir depois, porque ela foi considerada uma das maravilhas do mundo antigo. Acontecendo nesse contexto são celebrações religiosas, competições atléticas que se inserem incontestavelmente no contexto do mito e da religião. E aí, pensando nisso, eu queria citar um trecho escrito pela professora doutora Raganush Sarian, que diz assim: o atletismo e o espírito agonístico sempre se relacionaram na Grécia Antiga com o mito e a religião. As competições esportivas realizavam-se por ocasião de festas religiosas em santuários e nas proximidades dos templos. Assim foi em Olímpia, em Delfos, em Nemeia e no Istmo de Corinto. Diversas modalidades de jogos passavam por instituições divinas e heróicas. Apolo inventou o pugilato, vencendo Ares. Zeus instituiu a luta em disputa com seu pai Crono. Jason inventou o pentátlon durante a expedição dos Argonautas. A corrida teria sido também uma instituição de Apolo, disputando com Hermes, ou, segundo a versão mais corrente, foi uma invenção de Héracles. De forma geral, então, os Jogos Olímpicos eram um dos 5 jogos pan-helênicos e aconteciam de 4 em 4 anos e duravam 5 dias. Relacionados aos mitos, então, existem muitas fontes que falam sobre o surgimento, a origem mítica dos Jogos Olímpicos. A mais conhecida delas é a que fala sobre os 12 trabalhos de Hércules, onde ele dedica a conquista e a vitória a Zeus e dedica os Jogos Olímpicos em honra a Zeus, seu pai. Nesse momento, teria plantado a oliveira sagrada, de cujas folhas faziam-se a coroa de louro dos vencedores. A festividade, então, acontecia da seguinte forma: no primeiro dia de celebração da abertura eram feitos os juramentos e também os sacrifícios a Zeus, chamados de hecatombe, que era o sacrifício de 100 bois. E começavam os jogos, que duravam até o 4º dia. No 5º dia era o espaço dedicado às premiações, às procissões, festas e banquetes. Vale lembrar que só podia participar dos jogos quem fosse cidadão, livre e que nunca tivesse cometido nenhum crime. Diferente do que é hoje, a premiação não acontecia com medalhas. Na verdade, cada cidade participante defendia sua individualidade e permanecia ansiosa para que os seus atletas se sobressaíssem perante toda a Grécia, derrotassem os seus rivais e recebessem a premiação.
O maior prêmio era o reconhecimento público dos atletas como heróis nacionais e assim eram cingidos com uma coroa de louros e seus nomes eram registrados. Eles não recebiam medalhas, mas você pode receber uma hoje com um desafio que eu vou te fazer. Nós estamos chegando a 1000 inscritos aqui no canal, então se você ainda não é inscrito, eu queria te convidar a clicar nesse botão vermelho aí embaixo e se inscrever e de deixar o seu comentário aí falando que você se inscreveu. Se você deixar o seu comentário, eu vou te responder com uma medalha maravilhosa, eu vou te parabenizar aí por ter nos ajudado nesse trabalho da divulgação científica, porque quando você assina, você faz com que esse vídeo chegue também para outras pessoas. Além disso, assinando o sininho de notificações, você acaba sabendo mais rápido do que a gente tem postado aqui no canal. Não esquece também de curtir esse vídeo e de deixar o seu comentário para que a gente possa aí conversar um pouco mais sobre o assunto. A educação física fazia parte da educação do cidadão. Os treinos eram diários e completavam-se com exercícios variados para fortalecer os músculos. Assim, as provas consistiam em competições de exercícios corporais de força e agilidade. Os atletas disputavam as provas nus com o corpo untado de óleo, com exceção da corrida de armas, chamada de oplitodromia, em que corriam levando consigo parte do armamento como o elmo e o escudo. Os Jogos Olímpicos foram se transformando ao longo do tempo, onde no início se praticou apenas um tipo de corrida, por volta do século V a.C. já contava com algo em torno de 10 modalidades. Dentre elas as corridas em dupla, corridas de biga, corrida de cavalo, salto em distância, pugilato, lançamento de disco, pancrácio e outras. Um dos destaques está no pentáculo, que era composto por 5 modalidades. O salto em comprimento, onde o atleta corria segurando halteres e que impulsionavam ele na subida, eles largavam na hora da descida. O lançamento de disco, de dardo, a corrida e a luta. O primeiro campeão olímpico conhecido foi Coroebus, da cidade de Elis, que venceu o estádio, uma corrida de 192 metros percorrendo a pista do estádio. Um destaque importante é para a música nesse contexto. Os acompanhamentos musicais das práticas esportivas é uma característica marcante dos jogos na Grécia Antiga. E essa música ela acontecia tanto nos treinamentos como nas próprias competições e também nas cerimônias de entrega dos prêmios. Os instrumentos usados eram geralmente os de sopro, especificamente o aulos e o salpix, que são muito retratados nas pinturas dos vasos áticos e também formados pelas fontes literárias. Eles contribuíam então para marcar o ritmo de corridas a pé ou de quadriga e também serviam como uma função comunicativa na divulgação de anúncios pela emissão de sinais. Os Jogos Olímpicos continuaram a ser realizados mesmo depois da conquista da região por Alexandre Magno e também posteriormente durante boa parte do período de domínio do Império Romano. Foi só a partir de 393 d.C. que o imperador cristão Teodósio proíbe por ser um festival pagão. Uma curiosidade interessante é sobre a maratona que é praticada atualmente, que não existia no período da antiguidade, mas que é baseada aí numa lenda curiosa, que diz que por volta de 490 a.C., um soldado teria corrido uma distância de aproximadamente 42 quilômetros até a cidade de Atenas para avisar da vitória dos gregos sobre os persas na Batalha de Maratona. Por isso o nome e a distância percorrida nessa modalidade praticada hoje. O sucesso no resgate dos Jogos Olímpicos no século XIX, principalmente a partir do século XX, se deu em grande parte por conta da associação com a Antiguidade Clássica com a Grécia Antiga. Inclusive a própria tocha olímpica, que passa de sede em sede, ela simboliza esse vínculo com o passado histórico. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, deixa aí nos comentários, compartilha com os amigos, porque a história antiga tem muita história para contar, e até um próximo vídeo aqui do canal. Tchau, tchau!